Nesse vídeo eu vim contar os 10 primeiros livros que eu li esse ano. Meu nome é Laís Teles, eu sou psicóloga e eu vou dividir com vocês um pouco agora do que está me ajudando nessa pandemia, que é o hábito da leitura. Eu tô lendo de duas formas, no Kindle ou também no livro físico. O primeiro livro que eu li esse ano foi no Kindle, foi o livro da Natália Arcuri, Me Poupe, 10 Passos. Como que esse livro está dividido? Ele está organizado em 10 passos para você conseguir nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. E aí ela vai falando daquela maneira dela toda divertida, né, toda descontraída. É um livro muito gostoso de ler, eu li ele em 2 dias, foi bem interessante. E assim, ele dá vontade de você fazer diferente, então ele promove mudança mesmo. A frase que eu mais gostei desse livro, eu trouxe aqui para vocês, é: enquanto não assumirmos a responsabilidade pelos nossos fracassos, não conseguiremos curar a nossa vida financeira. E a Natália Arcuri, ela fala muito disso, da questão da autorresponsabilidade, que não é que alguém é culpado pelo que está acontecendo na sua vida. Você é que está com um pouquinho ali de falta responsabilidade para assumir seu lugar e para resolver sua própria vida. Tudo depende de como você vai levar essa situação. E eu acho muito interessante, né, que eu tenho essa mania de ver psicologia em tudo. E esse é um dos pontos que a gente trabalha na terapia, a questão da autorresponsabilidade. A nota que eu dei pro livro da Natália Arcuri foi 5 estrelas, é um livro excelente, ajuda mesmo a mudar e eu recomendo que você leia também. O segundo livro que eu finalizei esse ano foi esse livro aqui, o TED Talks. Era uma indicação que eu via muita gente falando que o livro era bom. E realmente, ele é bom. Porém, eu não gostei muito. Aí eu fico em dúvida se eu não gostei do conteúdo ou da forma que ele é organizado, ou por ele ser teórico demais. Eu achava que seria algo mais interessante justamente por se tratar do TED, né? Quem não conhece, o TED são aquelas palestras que é essa instituição que organiza, que tem até 18 minutos, então é uma maneira muito interativa, é muito interessante. Quando você assiste qualquer tema tratado no TED, você fica super impressionado, prende sua atenção. E eu achava que o livro seria assim. O que aconteceu? O livro não é assim. Mas ele explica direitinho como fazer uma palestra ser desse jeito. Tanto que se você olhar aqui, o meu tá todo marcadinho, que eu gosto de ler marcando. Só que foi o que aconteceu? Não era o que eu esperava mais, eu criei muita expectativa, talvez por isso a minha nota para ele foi 3 estrelas. Se você faz palestras, eu recomendo que você leia. Se você não faz, não vai ser tão interessante assim. Não sei, tô com o pé atrás com esse livro, não é dos meus preferidos não. Mas a frase que eu mais gostei dele, que eu separei aqui, tá na página 97. Deixa eu abrir aqui pra vocês. É essa daqui, ó. No entanto, qual é a maneira mais direta de apresentar uma ideia a um auditório? Simplesmente mostrando. E eu gosto desses pontos desse livro, que é da parte direta. Tem outra parte que fala que a melhor maneira de criar uma boa palestra é eliminando todas as regras. Então, a melhor maneira de dar qualquer notícia para qualquer pessoa é sendo direto, mostrando. Se você tem um negócio, apenas mostre. Se você quer falar com as pessoas, com o seu público, apenas fale. Então, esse ponto eu gosto muito, da objetividade. O terceiro livro que eu li é O Velho e o Menino. Ele não tá aqui porque ele tá emprestado e tá doendo meu coração dele não tá aqui porque eu tô com saudade dele. Eu sou dessas, eu empresto e fico morrendo de saudade do livro. Inclusive, eu tô tentando não emprestar mais nada pra ninguém, porque, ai gente, não dá. Dá saudade dos livros. A gente fica apegado mesmo. Esse livro, ele é um dos meus preferidos que eu li esse ano. É uma história super leve de um velho e um menino que começam a conversar sobre propósito. O menino quer descobrir qual é o propósito da vida dele. Na verdade, não é tão menino assim. É um adolescente e depois vira um jovem adulto. Mas é muito interessante como é construído esse passo a passo do propósito. Toda vez o menino leva o propósito para ele e ele vê que está faltando alguma coisa. Leva o propósito, vê que está faltando alguma coisa. E essa busca pelo propósito é algo que nos move muito, né? A gente está o tempo todo querendo entender o porquê das coisas. Por que a gente faz cada coisa? Por que eu faço esse trabalho? Por que eu amo fazer o que eu faço? E esse é um livro muito simples e que me ajudou muito. Principalmente pelo fato dele destacar que a gente não tem que ter coragem ou tudo pronto ou tudo perfeito para começar as coisas. A gente tem que ir fazendo e no meio desse processo que a gente vai descobrir o que é bom, o que é ruim, o que a gente quer que continue, o que a gente quer que pare.
Uma frase que me chamou a atenção nesse livro, e quando eu compartilhei ela no meu Instagram também chamou a atenção de muitas pessoas, foi essa daqui. Não é uma questão de ter coragem para agir, é agindo que a coragem aparece. Então, olha só, não é o resultado que vem primeiro, é durante o processo que eu encontro o resultado. Então, eu não preciso criar coragem para começar a fazer, eu não preciso ser perfeita para começar a fazer. Eu preciso começar a fazer e então as coisas começam a acontecer. Como não vai ser espanto para ninguém, eu amei esse livro e a nota dele foi 5 estrelas. Recomendo. E o quarto livro que eu li esse ano foi esse daqui, Daqui a 5 anos. E esse foi indicação da Bela. E assim, é uma história muito gostosa de ler. Eu lia e não conseguia parar, eu queria fazer outras coisas, mas eu não conseguia. É um romance bem interessante. Deixa eu tentar falar um pouco sem dar spoiler. Deixa eu ver o que eu faço. É uma moça que tinha uma melhor amiga, e aí depois ela tem um sonho, e aí ela sabe de uma coisa que vai acontecer daqui 5 anos, mas ela não quer que essa coisa aconteça. E ela não sabe o porquê que isso vai acontecer, e ela acha que vai estragar a vida da melhor amiga dela. E depois tem uma reviravolta, tem umas coisas bem trágicas, bem tristes. Fala sobre o amor, não só o amor direcionado a um par romântico, mas também o amor da amizade. E essa parte eu gostei bastante. Tem um final que é surpreendente. Esse livro aqui eu gostei muito. Eu não estava acostumada a ficar lendo histórias assim, né? Não, que não seja de estudo. Então foi uma coisa diferente também que eu comecei a fazer esse ano, porque estava cansativa, estava cansando de ler só não ficção. Então esse é o livro de ficção que eu estava lendo. E eu dei a nota de 4,5. Então 4,5 de 5 estrelas. Ou seja, muito bom, porém não é o meu preferido de todos que eu li. E a frase que eu escolhi dele é essa que está na página 210. Você ainda é você e ela ainda é ela. Vocês ainda têm sentimentos, ainda brigam. Você pode tentar ser perfeita, mas não tem como. Em vez disso, se concentre em estar presente. E essa é uma ânsia de muita gente, inclusive do consultório, de ser perfeito o tempo todo, de ficar esperando o momento ideal. E nada disso vai acontecer porque nada disso existe. Então é muito melhor você estar presente e fazer o que dá pra fazer agora. Então tá, eu recomendo a leitura dele. 4,5 é bom. O quinto livro que eu li também foi pelo Kindle, só que eu tava usando aquela assinatura ilimitada e aí depois o livro a gente tem que devolver para baixar novos livros. Então eu não tenho ele aqui, mas vai aparecer a fotinha aqui pra vocês, que é o livro Stop Ansiedade. Voltei para os conteúdos de estudo de novo, eu tenho essa mania de ficar estudando o tempo todo. E eu não gostei desse livro, eu achei ele fraco. Eu acho que pra quem é leigo, pra quem não entende nada de ansiedade, ele vai ser bom. Mas pra mim, que sou profissional, que trabalho com foco em ansiedade, eu achei o conteúdo muito, muito raso. Então, se você é profissional, esse livro não é pra você. Mas se você é leigo, pode ser que você goste. Eu não gostei, eu dei a nota pra ele de 2,5 de 5 estrelas, então achei um livro bem fraco, não leria novamente. Tem algumas coisas interessantes, mas, como eu estava falando, é superficial, até porque o foco da autora não deve ser os profissionais, com certeza, deve ser o público leigo. Então, eu sou suspeita para falar porque eu já tenho um conhecimento um pouco avançado sobre esse assunto. Mas você pode tentar ler e quem sabe você gosta. Qualquer coisa você me fala, se você já leu. Uma frase que eu separei dele para vocês é: seu futuro depende do seu agora. O seu futuro depende de você estar no aqui e agora. E isso eu concordo muito, né? O nosso futuro não tem como saber, como prever o que vai acontecer, mas se eu vivo agora, eu estou de fato mudando meu futuro. O que eu faço aqui no presente vai repercutir lá no meu futuro. Então, se você quer um futuro melhor, crie um presente melhor. O foco tem que ser no aqui e agora, e isso eu acredito muito para a ansiedade. O sexto livro que eu li esse ano foi aquele livro Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito famoso, que todo mundo fala demais. E sempre que alguém fala demais, que eu vou ler o livro, eu quebro a minha cara. Por quê? Eu crio muitas expectativas em cima da opinião das outras pessoas. Quando eu vou ler, eu não gosto, e eu não gostei desse livro. Por quê? Deixa eu te falar como que ele é organizado. Ele é um livro que é uma entrevista de uma pessoa pro diabo. E ele vai fazendo perguntas e respostas. Eu não gostei da organização do livro dessa forma. Eu sei que muita gente gosta, essa opinião minha pode até ser um pouco polêmica. Mas eu achei raso, não gostei. Eu esperava mais, pode ser que essa que tenha sido o meu erro aí, de esperar demais desse livro, porque eu achei que teria alguma coisa super inovadora, uma coisa assim. E como eu tô lendo muito desenvolvimento pessoal, como eu trabalho com essa parte também,
acaba que aquilo não é novidade, sabe? Que é mais do mesmo. Ai, dá até medo dessas opiniões. Mas eu não gostei desse livro. É um livro que você lê rápido, é fácil, mas eu não gostei. Né? Então minha nota para ele foi 3,5 estrelas. Eu ainda dei um pouco mais de nota para ele, porque é um livro muito famoso. E deve ter alguma coisa lá que eu não consegui ver, então deve que é só minha opinião mesmo. A frase dele que eu gostei foi: fracasso, uma bênção disfarçada. Porque no livro fala muito disso, que por trás de todo fracasso existe uma oportunidade. E eu acredito muito nisso. E ele fala também muito da questão do medo, que é no medo que o diabo consegue agir com maior força, né? Quando a pessoa tem medo daquilo que pode acontecer, porque aí ela se torna mais fraca. Sendo que ela não consegue perceber que atrás daquele medo existe uma oportunidade que ela poderia mudar a vida dela. Então é mais ou menos isso e minha opinião é: não leiam, não gostei. O 7º livro que eu trouxe pra vocês, que eu li esse ano, foi o livro Minha História, da Michelle Obama. Eu vou contar assim, eu comecei a fazer uma jornada de leitura, então todo mês nós lemos um livro juntos, e esse foi o primeiro livro, então esse foi o livro de janeiro. Janeiro para fevereiro que a gente começou. É um livro excelente, ele é muito meu xodózinho, amo de paixão, é muito legal. Ele tá organizado de forma que conta a história da Michelle desde quando ela era criança até quando ela se torna primeira dama. E fala não só da parte boa de tudo isso, mas das dificuldades, de como ela não acreditava que isso ia acontecer. E tem fotos, e tem coisa da intimidade, e tem o processo de evolução, da construção dessa imagem na cabeça. Tem coisas muito interessantes da questão, por exemplo, vou entregar um pouquinho dela não gostar tanto assim de política e perceber que estava tão envolvida, né, em se tornar primeira-dama. E ela tem opiniões excelentes, como essa daqui, que é a última frase do livro, que é a minha preferida, sobre a questão de você ter uma história e gostar dela e defender ela. Então, ó, o que importa não é a perfeição, o que importa não é o destino final. Há poder em se fazer conhecer e ouvir, em ter sua própria história, em usar sua voz autêntica, e a beleza em se dispor a conhecer e ouvir os outros. Para mim, é assim que construímos nossa história. E tem parte emocionante, tem parte que você chora com ela, então é muito, muito bom. Esse aqui eu recomendo muito, e apesar de ser um livro grandão assim, tem 400 páginas, você lê ele rapidinho, né? É excelente, muito bom mesmo. A nota que eu dei pra ele, claro, foi 5 estrelas. O 8º livro que eu li esse ano foi esse daqui, do Walter Rizzo, Amar ou Depender. E esse livro, apesar de ser pequenininho desse jeito, fininho desse tanto, é um livro muito poderoso. Eu recomendo que todas as pessoas leiam esse livro. Sério mesmo, recomendação de psicóloga agora. Pra você sair dessa onda de que amar é desenvolver uma dependência afetiva, que não é. Dá pra ser independente, ter liberdade e ter amor ao mesmo tempo. É um livro muito, 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 muito poderoso mesmo. E baratinho. Fácil de ter acesso, pequenininho. Olha o tanto de aprendizado. Todo riscadinho aqui dentro. E ele fala de uma maneira muito simples, mas muito intensa, de qual é a diferença de desenvolver um amor e desenvolver uma dependência afetiva. Do porquê que a gente não precisa disso. E de como sair disso caso você já esteja. É excelente. Esse daqui também 5 estrelas. E a frase que eu destaquei aqui pra vocês dele, a citação, é essa daqui. Não podemos viver sem afeto. Ninguém pode fazer isso, mas podemos amar sem nos escravizarmos. Uma coisa é defender o laço afetivo e outra muito diferente é enforcar-se com ele. Tem gente que acha que amor é só amor doentio. E esse livrinho tá aqui pra provar que nada disso é verdade. Dá pra ter um amor saudável, verdadeiro, muito bom. Só leia, compre e leia. Esse é o 9º livro que eu li esse ano, também da jornada de leitura, que é O Sol é para Todos. É um livro que é muito comentado, muito famosinho e com razão, porque ele é excelente, muito, muito bom. É o que eu tava pensando esses dias. Os livros que a Bela me indica, eu gosto muito. E esse aqui a gente leu juntos. Ele conta uma história que é diferente porque é narrado por uma criança, por uma menina. Então é diferente ver a inocência dela contando a história, a percepção dela contando a história. E ela conta como se fosse uma aventura com o irmão dela. E tem toda uma questão que envolve o pai, envolve a cidadezinha que ela mora. E tem uma polêmicazinha que é
Não é uma polêmica, é um assunto sério, que é a questão do racismo, que é tratado aqui nesse livro. As pessoas do livro acabam tratando como polêmica, por isso que eu falei isso, mas é um assunto muito sério. E nessa parte, né, do meio ali pro final, quando vai começar a tratar do racismo, é muito triste, muito pesado da gente perceber que é um livro que é um clássico, que é antigo e que isso acontece até hoje. E é um livro que faz você pensar, faz você ter emoções, sentimentos, de alegria para tristeza, tudo. É muito bom. Leiam esse livro, apesar dele ser grandinho também, ele é rápido de ler, a letra é grande. E a citação que eu separei para vocês é essa aqui, ó. Em geral, as pessoas veem o que querem ver e ouvem o que querem ouvir. Isso é muito verdade, porque a menina do livro, ela não entendia como que tudo era tão óbvio e as pessoas não percebiam daquela forma como ela conseguia perceber. E é isso, as pessoas realmente ouvem o que elas querem ouvir, veem o que elas querem ver. E isso me fez ficar refletindo por alguns dias. Esse livro é muito amorzinho, leiam, e minha nota para ele também é 5 estrelas. E o 10º livro que eu li esse ano também foi no Kindle, que é esse daqui, Trabalhe 4 horas por semana. Tinha várias pessoas que indicavam esse livro e eu tinha um certo preconceito com ele por causa do título, parecia livro de gente preguiçosa. Só que apesar do título ser ruim, é um livro muito, muito bom. Tem muito aprendizado, ele te ensina a conseguir melhores resultados em menos tempo, né? Por isso que é trabalho 4 horas por semana, porque a ideia é que se eu tenho 12 horas para fazer uma coisa, eu vou gastar 12 horas. E se eu tenho 4 horas para fazer a mesma coisa, eu vou conseguir fazer dentro das 4 horas. Então a ideia é de colocar limites para ganhar liberdade, para você conseguir fazer outras coisas da sua vida além de trabalhar. E a frase que eu escolhi para esse livro aqui é: as pessoas e até mesmo as boas pessoas podem, sem querer, abusar do seu tempo se você permitir. E é uma grande verdade. Quem limita isso, quem coloca ali até onde a outra pessoa pode ir, é a gente mesmo. Porque tem muito essa questão de que se eu der muita liberdade, a pessoa vai abusar dessa liberdade que eu tô dando. E eu gosto muito dessa ideia, porque esse livro ensina muito a gente a colocar limites, a dizer não porque a gente não quer fazer e a dizer sim porque a gente quer fazer. E apesar de eu ter gostado muito desse livro, eu dei 4 estrelas. Porque tem algumas partes que ele fica bem chatinho e é um livro que é grande. Chato no sentido assim de dar muitas referências, de ficar um pouco maçante a leitura, de não querer voltar para ele um pouco, mas o conteúdo é muito rico e muito bom. E é isso, gente, esses foram os 10 livros que eu li aqui até agora nesse ano de 2021. E como é que tá seu hábito de leitura? Você já leu alguns desses livros? Qual que é a sua opinião? Você concorda comigo na questão de gostar ou de não gostar? Coloca aqui pra mim nos comentários e depois eu trago o restante dos livros que eu li esse ano. Se vocês gostarem muito de algum deles, me fala que eu posso até comentar um pouco mais sobre eles. Até mais!